Os generais ficaram irritadinhos com o ministro Gilmar Mendes quando ele disse que, aspas, o Exército está se associando ao genocídio, fecha aspas, ao ocupar o Ministério da Saúde em plena tragédia do coronavírus. Os fatos, porém, têm dado razão ao polêmico ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. A incompetência fardada tem impulsionado a pandemia, a doença e as mortes no país. Na quinta-feira passada, dia 23, o Estadão publicou uma longa matéria sobre a trágica interinidade de Eduardo Pazuello, que já dura mais de 2 meses na pasta. Aspas, o Ministério da Saúde gastou cerca de 30% do dinheiro prometido para enfrentar a Covid-19 desde março, mostra uma auditoria do Tribunal de Contas da União, destaca o jornalão. Dos 38,97 bilhões reservados para a pasta no combate à pandemia, até 25 de julho agora foram gastos 11,48 bilhões. A equipe técnica do TSU afirma que não conseguiu identificar a estratégia de compras, de logística, de distribuição de insumos, além de desconhecer quais foram os critérios para a transferência de recursos do Ministério. Ainda segundo o relatório, as respostas do ministro Eduardo Pazuello, o general, ao tribunal foram insuficientes. A auditoria mostra que o Ministério gastou cerca de 12% do reservado para as próprias aplicações, como compras de insumos, cerca de 40% do prometido para transferir a estados e ao Distrito Federal e aos municípios, 33%. A total incompetência não é motivo apenas de críticas do TSU. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para apurar possíveis insuficiências e lentidões da execução orçamentária e omissão no socorro financeiro aos estados e municípios pelo Ministério da Saúde. No caso dos estados, o TSU destacou as situações do Pará e do Rio de Janeiro, que, respectivamente, tiveram a segunda e a terceira maior taxa de mortalidade por Covid-19, segundo os dados do fim de maio, mas apareciam entre as 3 unidades da federação que menos receberam recursos por pessoa na pandemia. A partir deste levantamento, o órgão determinou que o Ministério da Saúde apresente, no prazo de 15 dias, a lógica de financiamento dos fundos estaduais e municipais. Mostre como definiu a estratégia de compras para a pandemia e apresente documentos sobre planos de logística e distribuição de insumos. O tribunal também determinou que, no mesmo prazo, o Ministério reestruture seus respectivos comitês e gabinetes de crise. Segundo a auditoria, diz o Estadão, o esvaziamento desses órgãos, aliado à troca de 2 ministros durante a pandemia e à alteração de grande parte da equipe técnica do Ministério, constituiu uma fragilidade na governança da pasta. Procurado, o general Pazuello, o Ministério da Saúde, disse que já respondeu ao TSU, mas não entrou em detalhes, diz o Estadão. Triste situação da saúde no Brasil em plena pandemia.